de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Vamos às notícias. Jornal das 4 com Miguel Videira. E Miguel, a Liga de Bombeiros Portugueses vai reunir-se amanhã com o INEM. A Liga queixa-se da retenção de macas nos hospitais, que está a condicionar o socorro de emergência pré-hospitalar, um problema que, segundo o Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, está na origem do atraso no socorro a um homem de 78 anos que viria a falecer depois de 3 horas à espera de uma ambulância. Luís Mendes Cabral salienta que este é um problema recorrente. Ao fim de 15 minutos fizemos a nossa primeira tentativa de ativação de meios. Infelizmente, e como tem sido notícia em todos os órgãos de comunicação social do país, há uma limitação muito significativa de ambulâncias, principalmente na margem sul, por via da retenção dessas ambulâncias nas unidades de saúde. E assim, só cerca de 3 horas depois é que o veículo de emergência médica chegou ao local onde se encontrava o homem de 78 anos, já em paragem cardiorrespiratória. O problema da retenção de macas já obrigou a medidas mais drásticas por parte das corporações de bombeiros, que chegaram a ameaçar em 2024 com a cobrança de uma taxa pela retenção dessas macas. Foi, entretanto, alcançado um acordo em março desse ano, 2024, entre a Liga de Bombeiros, Governo e INEM, para resolver o problema que, aparentemente, e à luz deste episódio mais recente, não está efetivamente resolvido. É nosso convidado nesta edição das 4, Eduardo Correia, é vice-presidente da Liga de Bombeiros. Boa tarde, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Este acordo a que aqui fazia referência, afinal, não vai resolver o problema? Boa tarde, muito obrigado pelo vosso interesse por esta matéria, que no fundo é o interesse de todos nós e dos portugueses em particular. O acordo que foi alcançado naquela altura tinha determinados, digamos assim, pressupostos que alguns vieram a cumprir-se e outros nem tanto. Nós estamos aqui confrontados com um problema de natureza logística. Há aqui um conjunto de detalhes de organização na urgência dos hospitais, nos serviços de urgência dos hospitais, com interfaces várias, desde logo com a questão das altas hospitalares e do transporte dos doentes com alta hospitalar, da transferência dos doentes que estão em SO ou no serviço de urgência com ordem de internamento, da sua subida para os pisos, digamos assim. Está aqui um conjunto de problemas logísticos que todos somados concorrem para esta situação de haver de facto uma incapacidade para conseguir dar resposta ao número de solicitações que aportam aos hospitais. Naturalmente, a consequência disso é a retenção das ambulâncias, a retenção das macas das ambulâncias nas urgências, em duas situações que se acumulam uma com a outra. Digamos, a primeira fase é até à triagem do doente. E depois uma segunda fase, que muitas vezes também ocorre, que é mais ou menos uma coisa oculta, mas que é real, que é a passagem dos doentes que vão em maca ou em cadeira para os meios do hospital, isto é, da maca da ambulância para a maca da urgência do hospital. E nesse momento o doente já está triado, já está atendido pelo hospital, mas permanece na maca da ambulância. Ora, se a maca da ambulância não é libertada, a ambulância fica inoperacional e vão-se ali acumulando os casos à porta do hospital. Certo, naturalmente, que era o problema. Estão retidos por esse motivo, não ficam disponíveis para o socorro. Claro, que era o problema já identificado em 2024, por isso deixe-me perguntar-lhe o que é que falhou nesse acordo que aparentemente viria a resolver este problema há muito identificado? Bom, falhou a organização nos serviços de urgência dos hospitais, o reconhecimento deste problema e desta dificuldade, e falhou especialmente uma visão de sistema. Aquilo que nós vamos assistindo é que há visões de subsistema, isto é, o INEM não é, preocupa-se com a emergência pré-hospitalar e considera que a sua missão
é até à porta do hospital. A partir da porta do hospital, a responsabilidade passa a ser do hospital. E o hospital não se preocupa em libertar as máquinas para que o INEM possa exercer a sua missão. E, portanto, não há aqui uma visão de sistema global em que todas estas entidades se sentem à volta da mesa para resolver o problema que é comum. Enquanto cada um andar a tentar resolver o seu problema, sem atender a que o seu problema interage com o problema ao lado e vice-versa, nós não vamos conseguir chegar a lado nenhum. Portanto, estamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos relativamente a esta matéria. Em 2024, pese embora esse acordo, havia a expectativa que, de facto, esse problema pudesse ser definitivamente resolvido. À luz deste caso, percebemos que não foi à nova reunião da Liga de Bombeiros amanhã com o Governo. Agradeço, Eduardo Correia, a sua presença nesta edição das 4 da tarde. É o Vice-Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses. Miguel, este caso está a dominar o 4º dia de campanha para as presidenciais. Assim é, com André Ventura há pouco a pedir a demissão da Ministra da Saúde e a responsabilizar o Governo pela morte deste homem. Em Samora Correia, no arranque de uma arruada, André Ventura disse ainda que Marcelo Rebelo de Sousa está desaparecido e garante que, se fosse Presidente da República, já tinha exigido a demissão da Ministra. Miguel Cordeiro tem estado a acompanhar a caravana liderada por André Ventura, está, como disse, em Samora Correia. Miguel, vamos lá então ao esmiuçar dessas críticas feitas por André Ventura dirigidas ao Governo. Críticas dirigidas ao Governo e também ao Presidente da República. André Ventura está a ter agora ainda a primeira ação de campanha do dia. De manhã não teve qualquer ação. Chegou a Samora Correia pouco depois das 3 da tarde. Dirigiu-se aos jornalistas e quis apontar para o Governo e para o Presidente da República e deixar culpas, responsabilização por aquilo que aconteceu com esse homem que morreu à espera do INEM. A culpa é do Governo, diz André Ventura. A Ministra da Saúde já não devia estar em funções. Eu já disse ao Sr. Primeiro-Ministro várias vezes que acho que um grande erro que cometeu é manter esta Ministra da Saúde. Mas o Presidente da República não pode ficar ao lado, não pode ficar a ignorar, não pode ficar a esquecer, não pode olhar para o lado quando isto está a acontecer. E nós não ouvimos nada de Marcelo Rebelo de Sousa. E temos um Presidente da República que desapareceu em combate e esqueceu-se que é Presidente da República. Culpas partilhadas entre Belém e São Bento, é o que diz André Ventura sobre este caso que vai marcando a atualidade. André Ventura, que falou também sobre as ambições para esta primeira volta, diz que quer uma votação reforçada, que quer ter uma margem confortável e fala apenas em vitória. Para André Ventura, o único cenário possível é mesmo vencer à primeira volta. A arruada em Samora Correia está já a chegar ao fim, já dura aproximadamente 1 hora, já passou por 4, 5 ruas. André Ventura vai tirando selfies atrás de selfies, beijinho atrás de beijinho. Nesta altura, a bolha, diria, para além dos jornalistas, vai tendo cerca de centena de apoiantes e quem não conseguir uma selfie com André Ventura pode sempre olhar para um poste de eletricidade, para um semáforo, para placas de sinalização, porque há imagens de André Ventura por todo o lado. Os portugueses, primeiro, pode ler-se nesses cartazes de André Ventura. Samora Correia é terreno confortável para o candidato apoiado pelo Chega. Aqui venceu nas últimas legislativas e conseguiu também uma boa votação nas últimas autárquicas. Um retrato desta iniciativa de campanha de André Ventura pelo jornalista do Observador, Miguel Cordeiro, em Samora Correia, e foi aí que ouviu André Ventura pedir, mais uma vez, a demissão da Ministra Ana Paula Martins. E a maioria dos partidos com assento parlamentar exige explicações, mas há quem vá mais longe, Miguel, é o caso do Bloco de Esquerda. É sim, senhora, e já vamos ouvir o Bloco de Esquerda, mas antes vamos ouvir outro candidato à presidência da República, João Coutrinho Figueiredo, também comentou este caso da morte do homem de 78 anos e para defender que se há área em que o Estado é essencial e não pode falhar, é mesmo esta da saúde. Mesmo naquilo que são as minhas ideias para a saúde, nunca passou pela cabeça que não houvesse uma única rede de emergência que ela fosse pública. Não pode falhar porque essas falhas e esses atrasos têm consequências, neste caso uma morte. É mais uma morte, já tínhamos tido na sequência das greves de 2024, tem que ser preocupações prioritárias permanentes. João Coutrinho Figueiredo defende que as responsabilidades do Estado não podem estar à mercê de diligências de funcionários ou de decisões de políticos. E agora sim, Filipe, vamos lá ouvir então os representantes dos partidos com assento parlamentar que exigem explicações, mas há também, como dizias, quem vá mais longe. O caso do Bloco de Esquerda, o deputado único Fabiano Figueiredo pede a demissão de Ana Paula Martins. Quem hoje nos vê na televisão não compreende como é que Ana Paula Martins continua à frente do Ministério da Saúde. Nós estamos a falar da saúde dos portugueses, que está comprometida
por causa de uma gestão desastrosa. Ainda à esquerda, Paulo Santos do PCP não vai tão longe, quer para já ouvir a ministra no Parlamento. É isso que diz a deputada do PCP, Paulo Santos. Problemas que estão há muito identificados, que são conhecidos, e a verdade é que não tiveram uma efetiva resposta por parte do Governo, e são responsabilidades claras, naturalmente, por parte do Governo. E é nesse sentido que o PCP vai requerer a audição da Ministra da Saúde na Comissão de Saúde, exatamente para exigir respostas a estes problemas. Já o PS pretende explicações do presidente do INEM, Mariana Vieira da Silva, e diz que não adianta procurar essas explicações junto da ministra, tendo em conta o histórico de pedidos de esclarecimento que ficaram sem resposta. E com 11 minutos para lá das 4 da tarde, Miguel Videira, que outros temas estão em destaque? A empresa Cicasal foi declarada insolvente. Uma decisão do Tribunal da Comarca Lisboa-Oeste, a pedido do Banco Comercial Português, é um dos maiores credores da empresa. Em outubro, a empresa com sede em Mafra, a empresa de transformação de carne de porco, requereu no Tribunal de Sintra a instauração de um processo especial de revitalização. O pedido foi negado por falhas repetidas na entrega de documentos essenciais. Segundo o Instituto de Segurança Social, a empresa tinha atualmente 260 trabalhadores. A Cicasal foi fundada em 1970 e chegou a ser a maior empregadora do concelho de Mafra. Um corpo deu à costa na Praia do Sul, na Nazaré. Segundo o Correio da Manhã, o corpo pertence a Maicon Douglas, um jovem brasileiro de 26 anos, que estava desaparecido desde a noite da passagem de ano. No dia 1 de janeiro, o carro de Maicon foi encontrado submerso a cerca de 6 metros de profundidade na Praia do Norte, na Nazaré. As buscas realizadas ao carro confirmaram que a vítima não se encontrava no interior. Esta segunda-feira, a Capitania do Porto da Nazaré interrompeu as buscas sem que tivesse sido descoberto o paradeiro do jovem. A Polícia Judiciária já está, entretanto, no local onde foi encontrado este corpo. Estão a ser realizadas as perícias necessárias para confirmar a identificação do cadáver.